Olá, sejam bem-vindos à Escola do Casamento. Eu sou a Aécio E eu sou a Silvia. e nós seremos os seus professores nessa jornada de 8 aulas incríveis para deixar você, marido, e você, esposa, munidos de ensinos e ferramentas que poderão fazer o seu casamento sempre vibrante, maravilhoso e feliz. Essa é a nossa primeira aula e é claro que vamos falar sobre a base de tudo em relação ao casamento. O tema é a importância da Bíblia como fonte de orientação para o casal. Vamos compartilhar sobre a atuação de Deus nos casamentos. Como deixar a Bíblia atuar no nosso casamento e muito mais. Se aconchega aí, fiquem bem confortáveis, dê um beijinho e um cheirinho de boa aula e vamos começar. A Bíblia evidencia Deus como o criador e também celebrador do primeiro casamento da humanidade. O capítulo 2 do livro de Gênesis começa mostrando que, logo após ter concluído a criação dos céus, da terra e de todo o seu exército, Deus descreve detalhadamente o seu empenho na criação do homem, da mulher e o exato momento dessa união. No versículo 24 de Gênesis, ele diz o seguinte: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como um bom criador que é, Deus não só uniu Adão e Eva em casamento, mas ele também colocou eles no jardim e deu a eles todas as direções e orientações e cuidados necessários para eles continuarem sempre bem e livres de qualquer mal. Resumindo isso, Deus criou o casamento, mas também nos entregou todas as regras para o sucesso e para a satisfação do casal. A Bíblia é uma coleção de textos de valor sagrado para o cristianismo, que além de ser considerada divinamente inspirada, ela é para nós, cristãos, um importante documento doutrinário, ou seja, um conjunto coerente de ideias e práticas que visam garantir o bom estado espiritual, emocional e relacional e até físico dos que creem no Deus Criador. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, que é João 5,39. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é João 8,32. E errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, que é Mateus 22,29. Esses são apenas alguns exemplos da Bíblia nos mostrando que conhecer, o observar e a prática dos ensinamentos divinos podem nos conduzir a uma vida bem mais assertiva e com resultados bem mais satisfatórios. A influência da Bíblia nos casamentos, ela é incontestável. É nitidamente perceptível que os casais que têm aplicado os seus ensinos têm vivido bem melhor do que aqueles casais que têm ignorado as suas orientações e as suas verdades. A falta do diálogo, o adultério, as influências da pornografia, a frieza espiritual, a imoralidade e até a violência. Esses são alguns dos males que têm sido vividos por casais que estão desprotegidos pelo poder e sem a presença de Deus no lar. Quando a Bíblia ela é adotada como fonte de ensino e direção dentro do casamento e dentro do lar, ela é capaz de conduzir o casal e sua família por um caminho que alinha, que equilibra e que direciona todos numa só visão, numa só fé e no mesmo propósito. E que propósito é esse? Vivermos em harmonia com o Criador e termos nele ensinos e ferramentas para construirmos um casamento, uma família que usufrui de grandiosas bênçãos e que reflete o caráter de Deus aqui na terra. Veja só algumas áreas onde a Bíblia beneficia os casamentos. A Bíblia, ela corrige ensinamentos errados da vida e insere ensinos corretos. A Bíblia, ela alinha os pensamentos, a fé e o propósito do marido e da esposa. Ela mostra qual é o tipo de amor que deve estar em evidência no casamento. Ela desativa o individualismo e enaltece a aliança e a uma só carne. A Bíblia desarticula o preconceito e possíveis tratamentos de desigualdade entre o homem e a mulher. Ela também orienta como agir sobre diversos assuntos como perdão, sexo, filhos, trabalho, saúde. A Bíblia, ela nos motiva à santidade,
e a uma vida espiritual mais eficaz e muitos outros assuntos. Sobre santidade e vida espiritual, eu quero compartilhar uma definição bem prática e intensiva sobre ambas. Santidade é nada mais nada menos do que decidir usar a sua vida em comportamentos mais divinos e menos carnais, ou seja, mais de Deus e menos eu. A vida espiritual é quando suas escolhas e atitudes são sempre submetidas à direção do Espírito Santo. Quando o casal ele soma os ensinos da Bíblia com uma vida cheia do Espírito Santo, ocorre uma potencialização da presença de Deus e do cumprimento das promessas e milagres dele nesse casamento e nessa família. Se comparássemos esses resultados com uma ação físico-química, o Espírito Santo seria exatamente como um catalisador, uma substância que é adicionada para modificar a velocidade de uma reação química, acelerando os resultados e a eficiência dessa mistura. Muito mais que um livro religioso e de regras, a Bíblia reflete a importância que Deus dá para a nossa segurança e o nosso bem-estar, onde Ele, o próprio autor, se disponibiliza a nos ajudar a praticarmos e usufruirmos ao máximo o seu amor e o seu cuidado para conosco. Eu quero fazer uma pausa rapidinho aqui nessa aula para compartilhar algo muito especial com você. A Escola do Casamento, esse projeto incrível que tem como objetivo ensinar aos casais aquilo que eles não tiveram a oportunidade de aprender antes de casar, não foi um projeto criado para existir e acontecer somente na nossa igreja local ou aqui nesse canal no YouTube. Tanto a Escola do Casamento, como também a campanha de imunização contra o divórcio, a oficina de casamento e o projeto Maridos de Verdade, todos foram criados por nós, mas estão 100% disponíveis para também acontecer aí na sua igreja. Compartilha com sua liderança, fala com a gente no WhatsApp que aparece aqui e vamos conversar, planejar e realizar juntos um ou mais desses eventos que vão transformar para melhor a realidade de muitos casais e famílias da sua igreja e da sua cidade. Conte com a gente, conte com os nossos conteúdos e agora segue novamente a sua aula. Vendo tantos benefícios assim na prática dos ensinos bíblicos que poderíamos nos perguntar: quem em plena consciência seria capaz de escolher viver um casamento longe de Deus, dos seus mandamentos e das suas bênçãos? Examinando a Bíblia e a forma em que Deus fala sobre as suas leis, fica muito claro que tudo que vem dele é bom para nós. Mas quando olhamos para a maioria das pessoas, a impressão que temos é que tudo parece ser muito difícil, complexo e até desnecessário. Mas por que para muitos é tão difícil seguir a Bíblia? Eu quero agora compartilhar com vocês alguns motivos. Para muitos é difícil seguir a Bíblia porque ela não foi apresentada como uma fonte de amor e cuidado de Deus, mas como um monte de regras que tiram a sua liberdade. Foi apresentado um Deus duro, carrasco e castigador. A Bíblia é vista como uma fonte de bênção, mas sem a necessidade do relacionamento com Deus. É difícil seguir quando se tem hábitos de uma vida espiritual limitada, como falta de intimidade, falta de entendimento e sem a revelação divina. É difícil devido ao comodismo e à conformação com o estado atual. Pode ser devido a uma limitação cognitiva, como uma falta de percepção, ou de raciocínio, ou até mesmo de aprendizado. Ou por simplesmente não se crer na existência de Deus. Pode ser difícil devido à dificuldade de se submeter, obedecer às suas leis e etc. Se você identificar algum desses pontos na sua vida ou na do seu cônjuge, conversem, busquem ajuda, fale com seus líderes espirituais e procure superar, vencer essas dificuldades. Como deixar a Bíblia atuar mais no nosso casamento? Vou te falar alguns pontos. Primeiro, crendo nela.
Segundo, busque aumentar a sua fé. Em Hebreus 12:2 diz que se você precisa de fé, peça a Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. 3. Façam da Bíblia o manual do seu relacionamento. Nela há instruções suficientes para transformar o seu casamento em uma fortaleza. 4º ponto, fortaleçam sua espiritualidade individual e a 2. Leiam livros, assistam vídeos, podcasts, façam curso, se esforçando para conhecer e obedecer mais à vontade de Deus. 5º ponto, tenham um tempo diário com a Bíblia. Erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso está escrito lá em Mateus 22:29. O 6º ponto, deixe o aprendizado causar mudanças onde for necessário. O 7º, pratiquem até se tornar um hábito, um estilo de vida. Aprender é uma tarefa física. Consiste na capacidade de repetir algo já entendido. Você pode entender da primeira vez, mas só vai tornar aprendizado através da repetição. Deus faz questão de nos mostrar que o melhor lugar para os seus filhos é debaixo da proteção e do cuidado dele como um pai. Deixem a Bíblia ser para vocês o plano de voo de um piloto, a planta do construtor, a receita do cozinheiro, a partitura do músico, o GPS do motorista, o colete à prova de balas do policial, o oxigênio do mergulhador, a anestesia da cirurgia, o pódio e o troféu de uma dupla campeã. Essa foi a nossa primeira aula da Escola do Casamento. Assista quantas vezes for necessário para firmar esse aprendizado em seu coração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de casais que você conhece e assistam todas as outras aulas. Elas foram feitas especialmente para você. Siga nossas redes sociais, fiquem ligados em todos os nossos vídeos, nossos cursos e nossos eventos para deixar seu casamento sempre fortalecido, prazeroso e feliz. Um grande abraço e Deus abençoe você. Tchau, tchau.